Agora a gente vai falar um pouquinho sobre as proteínas transportadoras e depois os tipos de transporte passivo e ativo, beleza? Então, começando pelas proteínas transportadoras, a gente tem dois tipos de proteínas, né? A gente tem as proteínas canais e as proteínas carreadoras, beleza? Ambas são proteínas transmembrana, ou seja, elas atravessam a membrana. Então, quando a gente fala em proteínas transportadoras, a gente está falando de proteínas transmembrana. Por que proteínas transmembrana? Porque elas vão atravessar a membrana de um lado ao outro. Tá? Então aqui a gente tem a membrana plasmática, elas vão atravessar essa membrana. E aqui a gente tem dois tipos de proteínas, as proteínas canais e as proteínas carreadoras. As proteínas canais são proteínas que possuem poros que permitem a entrada de substâncias de forma livre. Então aqui a gente tem, por exemplo, uma molécula, né? Essas moléculas elas vão entrar, vão passar por essas proteínas e vão chegar ao interior da célula de forma livre. Tá? Então, proteínas canais permitem a entrada de moléculas de forma livre. Beleza? Então, quando essas proteínas estão abertas, elas vão permitir que essas moléculas passem através desses poros. Tá? E a gente pode colocar aqui que elas possuem poros centrais. Então, através desses poros centrais que as substâncias das moléculas vão entrar dentro dessa célula. Beleza? E aqui embaixo a gente tem as proteínas carreadoras, tá? Como o nome delas diz, o que elas fazem? Carreadoras, elas carregam as substâncias, as moléculas para dentro da célula, tá? Então essas proteínas carreadoras, a gente tem que elas mudam sua conformação, tá? Para a entrada da substância, ou seja, aqui a gente tem algumas moléculas, né? A gente tem moléculas aqui, vamos supor de glicose. Essas moléculas, elas entram na célula através de proteínas transportadas, dessas proteínas carreadoras, né? Essas proteínas, elas vão sofrer uma modificação estrutural e vão liberar essas moléculas lá dentro da célula, beleza? Então aqui foi só um exemplo, tá? Mas de modo geral a gente tem que lembrar que essas proteínas elas vão ter uma mudança na conformação. Então a gente tem aqui as moléculas entrando, ela vai sofrer uma modificação e vai liberar essas moléculas do lado de dentro da célula, tá? Então essas proteínas elas funcionam como se fossem portas giratórias, beleza? E uma outra coisa que a gente também tem nessas proteínas carreadoras é a questão da seletividade ou competitividade, tá? Então a gente tem que elas vão gerar competitividade entre essas moléculas. O que seria isso? Vamos supor que aqui a gente tem moléculas de, sei lá, sódio. E aqui a gente tem glicose, né? Só um exemplo. Então a gente tem que essas duas moléculas, esses dois compostos diferentes precisam entrar dentro dessa célula. Porém, só vai poder entrar um de cada vez. Então isso vai gerar uma concorrência entre esses dois, tá? E daí no caso a gente vai ter a entrada, por exemplo, de moléculas de sódio, né? E aí depois, posteriormente, a gente vai ter a entrada dessas outras moléculas da glicose, tá? Isso acontece, por exemplo, quando a gente fala em medicamentos, né? Então alguns medicamentos, por que alguns medicamentos não podem ser consumidos em jejum, não podem ser consumidos depois de comer, por exemplo? Porque eles vão disputar espaço, né, com íons, com, enfim, nutrientes, hormônios, né, aqui nessas proteínas carreadoras, beleza? Então, um exemplo. Então a gente tem que essas proteínas carreadoras, elas geram uma concorrência, tá? Então elas geram concorrência, beleza? Agora, em relação à atividade dessas proteínas, né? Tanto as canais quanto as carreadoras. A gente vai fazer uma tabelinha aqui. As proteínas canais, né? A gente vai fazer aqui de preto. As proteínas canais, elas são proteínas que permitem a entrada de moléculas a todo tempo, tá? Então a atividade delas é mais ou menos assim, ó, se a gente fosse traçar uma linha, né? Então isso aqui é uma proteína canal, beleza? Por quê?
essas proteínas canais, elas não vão sofrer o processo de saturação, tá? Ou seja, elas não sofrem saturação. O que seria essa saturação? No caso das proteínas carreadoras, elas vão permitir a entrada das moléculas, né? E elas vão fazendo essas portas giratórias. O que acontece? Dentro da célula, vamos supor que a célula precisa de uma quantidade X lá de glicose ou de, sei lá, qualquer molécula, tá? Essas moléculas vão entrando nessas proteínas carreadoras, né? E através dessas portas giratórias até que a célula obtenha as moléculas que ela precisa, né? Depois, o que vai acontecer? Essas proteínas elas vão saturar, elas vão sofrer um processo de saturação. Então, a gente tem que elas vão sofrer saturação. São proteínas saturáveis. Ou seja, quando elas saturam, elas vão parar, né, de transportar essas moléculas por um determinado período de tempo. Tá? Então a gente tem que, por exemplo, elas vão levar uma quantidade muito maior de moléculas de uma vez só, né? Porém, quando essa célula encher, elas vão saturar. Beleza? Então a atividade delas, né, ela é saturável, sofre saturação. Então aqui a gente tem, no caso aqui, o exemplo da proteína carreadora. Beleza? Então, enquanto a proteína canal ela fica aberta, né, ali ao longo do tempo, né, e permite a entrada de menos moléculas. Né, porque se a gente for pensar, ela está aberta ali, só que está entrando uma quantidade menor de moléculas. A carreadora não. Na carreadora a gente vai ter a entrada de um monte de moléculas, então vai entrar um monte de uma vez só, e depois ela vai saturar, ou seja, vai parar de entrar. Beleza? Então, essas são as principais diferenças aí entre essas duas proteínas, né? E agora a gente vai ver os tipos de transporte, beleza? Então vamos descer aqui um pouquinho. A gente vai falar sobre os tipos de transporte. Então a gente já viu os dois tipos de proteínas que a gente tem, né? As proteínas carreadoras e as proteínas canais, né? Agora a gente vai ver os tipos de transporte, tá? Então existem dois tipos de transporte aí basicamente, né? Um transporte a gente chama de transporte passivo, né? Então esse transporte passivo, ele é um transporte no qual a gente não vai ter o gasto de energia, tá? Ou seja, não vai ter ATP sendo gasto. E tem o transporte ativo. Aqui o transporte ativo. Beleza? No qual a gente vai ter gasto de ATP ou de energia cinética. Bom, então vamos lá. Começando pelo transporte passivo, né, a gente tem dois tipos de transporte passivo. Tá? Então a gente tem o transporte passivo que é chamado de difusão simples. Então, a gente tem a difusão simples. E a difusão facilitada. Beleza? Então difusão simples e difusão... Opa. Difusão facilitada. E a gente tem uma outra subdivisão aqui na difusão simples, tá? Que ela é dividida em duas. Então a gente tem a difusão simples de substâncias hidrofílicas, que são substâncias que têm afinidade com a água, né? E de substâncias lipofílicas, que são substâncias que têm afinidade lipídica, beleza? Então a gente tem que essas substâncias lipofílicas aqui, elas vão atravessar a membrana utilizando proteínas canais. Então aqui no caso das hidrofílicas a gente vai ter a utilização de proteínas canais. Por quê? Porque são substâncias que não conseguem atravessar a membrana. Então aqui no caso a gente vai ter a utilização daquelas proteínas canais, né, que vão permitir aí a passagem das moléculas, beleza? No caso aqui água e íons, por exemplo. Aqui quando a gente fala das lipofílicas, né, são moléculas, são substâncias que têm afinidade à membrana plasmática. Por quê? Porque lembra que a membrana plasmática ela é formada por uma bicamada de fosfolipídios. Então, se a gente for pensar que a gente tem a membrana,
né? Essas substâncias elas vão passar direto, elas vão atravessar a membrana, né? Por quê? Porque elas são lipofílicas, elas têm afinidade com a membrana, tá? Então elas atravessam direto essa membrana, beleza? Então essas substâncias que passam por difusão simples geralmente são moléculas bem pequenas, né? São moléculas menores que atravessam aí por difusão simples. Então vamos lá, agora falando sobre a difusão facilitada. A difusão facilitada, a gente vai ter a utilização de uma proteína carreadora, tá? Então aqui a gente vai ter a utilização de proteína carreadora, que a gente já viu, né? A proteína carreadora é aquela proteína que ela muda a sua conformação, permitindo a entrada das moléculas, beleza? Então nesse caso aqui, a gente tem que essa difusão facilitada, ela vai sofrer o processo de saturação, tá? Então é um tipo de transporte que sofre saturação, beleza? Tá, agora vamos lá. Em relação aos tipos de transporte, né, passivo, essas são as principais características. Agora vamos lá. Quando a gente fala em transporte passivo, né, a gente falou que não vai ter gasto de ATP, tá? Então uma característica muito importante do transporte passivo é que ele não envolve gasto de ATP. Então não gasta ATP, beleza? Agora, por que ele não gasta ATP? Né? Por quê? Quando a gente fala em transporte passivo, a gente vai ter que as substâncias elas vão fluir a favor do gradiente de concentração. Então, no transporte passivo, a gente tem que as substâncias vão a favor, tá? Então a gente tem as moléculas vão a favor do gradiente de concentração. Então, o que seria esse gradiente de concentração? A gente não falou sobre isso ainda. Então, vamos lá, o que é aqui? Ó? Vamos colocar aqui gradiente de concentração. Então, aqui do ladinho. Gradiente de concentração. Então, vamos imaginar que a gente tem, né, aqui, por exemplo, a célula. Né? Aqui a gente tem o líquido intracelular e aqui fora a gente tem o líquido extracelular. Né? Se a gente for pensar, por exemplo, em substâncias como o sódio, vamos pensar aqui, vamos imaginar o sódio. Então aqui a gente sabe que no leque a gente tem uma grande quantidade de sódio, né? E no líquido a gente tem menos sódio, né? Ou seja, o que acontece? Aqui fora, né, aqui no leque, deixa eu colocar isso aqui mais para lá. Aqui no leque, né, aqui a gente tem a membrana, né? Ó, aqui a gente tem um monte de íon sódio. Beleza? Lembrando que eu só estou usando como exemplo. Então a gente tem um monte de íon sódio. E lá dentro a gente tem pouquinho íon sódio, comparado com o lado de fora, né? Ou seja, esses íons aqui, eles vão fazer o quê? Eles vão fluir a favor do gradiente de concentração. O que seria isso? Eles vão sair de onde tem mais, tá? Então sai de onde tem mais e vai para onde tem menos, beleza? Ou seja, o que é ir a favor do gradiente de concentração? Sair de onde tem mais para ir para onde tem menos. Então aqui, ó, as moléculas vão a favor do gradiente de concentração. Mais para onde tem menos. Beleza? Então aqui no caso sódio, a gente tem que no leque tem muito sódio. No líquido tem pouco. Então, onde tem muito, né, essas moléculas de sódio que estão sobrando aqui, que tem muito, elas vão sair e vão lá pro líquido. Por quê? Porque lá tem menos, beleza? Então, isso é o que acontece quando as substâncias vão a favor do gradiente de concentração. Agora, quando a gente fala que uma substância vai contra o gradiente de concentração, que é o exemplo que a gente vai ver ali em transporte ativo, significa que esse sódio ele está saindo aqui de onde tem pouquinho, tá? Então aqui no líquido tem pouquinho sódio, e ele está indo lá para fora, onde tem muito sódio, beleza? Então ele sai de onde tem pouco para onde tem muito, tá? Isso é ir contra o gradiente de concentração. Quando você vai a favor, você vai de onde tem mais para onde tem menos. Quando você vai contra, de onde tem menos para onde tem mais. Beleza? Então aqui, ó, de novo. Então, ó, a favor, né? Vamos fazer de outra cor aqui o contra. E contra. Beleza? Para diferenciar bem. Então, quando a gente fala em gradiente de concentração, a gente tem essas duas
situações aqui. Vou deixar isso aqui do ladinho para ficar como um lembretezinho. Beleza? Então isso basicamente é o gradiente de concentração. Então no transporte ativo a gente tem que não vai ter gasto de ATP, porque as substâncias vão a favor do gradiente de concentração, né? E a gente tem dois tipos, por difusão simples, né, de substâncias hidrofílicas utilizam proteínas canais, e lipofílicas atravessam direto, e a difusão facilitada, né, que envolve aí proteína carreadora, beleza? E lembrando que nesse caso da difusão facilitada, né, a gente tem além da saturação, a gente vai ter aquela coisa da concorrência, né, da competição entre ligantes. Tá? Então a gente vai ter uma coisa que a gente chama de competição entre ligantes. Né? Ou seja, a gente tem duas moléculas diferentes querendo entrar e elas vão competir para ver quem que vai primeiro, tá? Então a gente vai ter a questão da competição entre ligantes, fechou? E agora seguindo aqui para o transporte ativo, né? Aqui no transporte ativo a gente vai ter um cenário diferente lá do transporte passivo. Né? Por quê? No transporte ativo, a gente vai ter também a utilização de proteínas carreadoras. Né? Então aqui a gente vai ter a utilização de proteínas carreadoras. Ou seja, já dá para dizer que no transporte ativo a gente vai ter saturação. Né? Então se a gente tem proteínas carreadoras, a gente sabe que o transporte ativo ele é saturável. Beleza? E a gente vai ter também gasto de energia. Então a gente tem a principal característica do transporte ativo é que ele utiliza energia. Tá? Então a gente pode ter dois tipos de energia que a gente já vai ver. A utilização de energia em forma de ATP, então vai gastar a moedinha lá, o ATP, e um outro tipo de energia que é a energia cinética, que a gente já vai ver o que é também. Então a gente pode ter o gasto tanto de ATP quanto de energia cinética, beleza? Quando envolve gasto de ATP, a gente fala que esse transporte ativo é um transporte ativo primário. Quando envolve gasto de energia cinética, a gente fala que é um transporte ativo secundário. Beleza? Então a gente tem basicamente dois tipos de transporte ativo. E uma outra coisa, né? Como a gente tem a utilização... Por que a gente tem a utilização de energia, né? De ATP, energia cinética? Porque aqui as substâncias elas vão contra o gradiente de concentração. Beleza? Então a gente viu que lá no transporte passivo as substâncias elas vão a favor do gradiente, né? Aqui no transporte ativo elas vão ir contra. Beleza? Por isso a gente vai ter gasto de energia. Agora vamos lá, a gente tem dois tipos de transporte ativo. A gente vai fazer aqui uma proteínazinha carreadora, né? Então a gente tem aqui a proteína carreadora. Eu vou desenhar uma vez só, então vou fazer ela com um espacinho aqui para não ter que desenhar duas, tá? Então a gente tem dois tipos de transporte ativo. O primeiro deles é chamado de transporte ativo simporte, tá? Então esse aqui é o transporte ativo simporte. Por que simporte? Porque aqui a gente vai ter duas substâncias, duas moléculas diferentes, né, entrando em o mesmo sentido, beleza? Então vamos supor aqui, por exemplo, que a gente tem íons potássio, beleza? E a gente tem, vamos supor que a gente tem um sódio aqui, e a gente tem moléculas de, sei lá, glicose. Então o que vai acontecer, né, nesse transporte ativo simporte? Aqui a gente tem uma proteína carreadora, né? Essa proteína carreadora ela vai abrir, né, ela vai receber essas moléculas de sódio. O que vai acontecer? O sódio ele vai entrar através dessa proteína carreadora, e quando o sódio entra, ele vai liberar uma energia que vai atrair essa molécula de glicose. Ou seja, o sódio ele vai entrar
e ele vai arrastar a glicose junto com ele, tá? Então, nesse processo de transporte ativo SYMPORT, a gente tem que uma molécula entra e ela arrasta a outra molécula junto, beleza? Então, a gente tem aqui, por exemplo, o sódio, ele vai liberar essa energia aqui, essa energia liberada é chamada de energia cinética. Então, aqui a gente tem uma energia cinética. O que é energia cinética? A energia cinética é uma energia gerada por uma substância que entra a favor do gradiente de concentração. Beleza? Então a gente pode colocar aqui que é energia gerada a partir de uma molécula que entra a favor do gradiente. Ou seja, o sódio ele vai a favor do gradiente de concentração, ele sai de onde tem mais para onde tem menos, libera essa energia e arrasta a glicose junto com ele. Tá? Então a gente tem que o sódio entra, e arrasta a glicose, aqui nesse exemplo, beleza? Então esse aqui é o primeiro tipo de transporte ativo, que é um transporte ativo SYMPORT. Então a gente pode dizer que nesse caso aqui, né, esse é um transporte ativo SYMPORT ou transporte ativo secundário. Por quê? Porque a gente tem a utilização de energia cinética. Então nesse caso aqui é SYMPORT e secundário. Beleza? Por que secundário? Porque usou energia cinética. Lembra que quando a gente tem a utilização de energia cinética é um transporte secundário. Tá? Agora a gente vai ter o outro tipo, né? Vamos colocar esse aqui mais para o lado, que é o transporte ativo chamado de antiporte. Então esse outro aqui é o transporte ativo antiporte. Tá? Por que antiporte? A gente vai ver aqui. Aqui no caso, né, ao contrário do SYMPORT, no SYMPORT a gente tinha duas moléculas diferentes entrando no mesmo sentido. Né? No caso do antiporte, a gente vai ter duas moléculas entrando em sentidos opostos. Então aqui no SYMPORT a gente tem duas moléculas, mesmo sentido, beleza? Importante colocar aqui. Aqui no antiporte a gente vai ter duas moléculas, porém elas vão em sentidos opostos, tá? Então, por exemplo, vamos imaginar que aqui do lado de fora, né, eu tenho novamente meus íons sódio, né? Não, perdão. Aqui dentro eu tenho íon sódio, né? E lá fora eu tenho íons potássio. Beleza? Então aqui dentro tem o íon sódio, lá fora tem o íon potássio. O que vai acontecer? Aqui a gente vai ter a utilização de energia em forma de ATP. Então a gente vai ter um ATP sendo gasto para ativar, né, essas proteínas. E aí a gente vai ter o sódio indo para fora dessa célula e o potássio entrando dentro dessa célula de forma simultânea. Beleza? Ou seja, a gente vai ter aqui no caso 3 moléculas de sódio saindo da célula e 2 moléculas de potássio entrando, né? Para isso a gente tem a utilização de ATP. Por quê? Porque aqui dentro da célula, então vamos lá. Aqui, ó, a concentração de sódio, ela é alta no interior da célula. Perdão, ao contrário. No interior da célula, a concentração de sódio ela é baixa. Lá fora, né, a concentração de sódio ela é alta. Então, concorda que o sódio está saindo de onde tem menos para onde tem mais, né? A gente viu aqui em cima que quando a molécula sai de onde tem menos para onde tem mais, ela vai contra o gradiente, né? E o potássio é a mesma coisa. Então, aqui fora, a gente tem uma quantidade baixa de potássio. Lá dentro da célula, a gente tem uma quantidade alta de potássio, né? Então, novamente, está saindo de onde tem menos para onde tem mais, beleza? Por isso que a gente tem o gasto de ATP. E por que é antiporte? Porque as duas moléculas, o sódio vai para fora e o potássio entra ao mesmo tempo, de forma simultânea, tá? Então a gente tem duas moléculas entrando em sentidos opostos, tá? Nesse caso aqui,
a gente tem o que a gente chama de bomba sódio-potássio. Então, a gente vai ter a Na+, K+, a T-pase, né? Que é a bomba sódio-potássio. Que é a bomba sódio-potássio. Beleza? Então, a bomba sódio-potássio é um exemplo, né, de transporte ativo antiporte primário, né? Por que primário? Porque utiliza ATP. Tá? Então, é o transporte ativo antiporte e também é primário. Beleza? Então, basicamente, esses são os principais tipos de transporte que a gente tem, né? O transporte ativo antiporte e o simporte, e o transporte passivo, né? Difusão simples e difusão facilitada. Beleza? E as proteínas canais e proteínas carreadoras. Então, esse foi o vídeo de hoje. Valeu? Vamos ver se alguém quiser tirar print. E é isso aí.